Enquanto o filhinho do dono do hospital vomitava ao ver os intestinos, eu, Mariana, a faxineira, estanquei a artéria com as mãos nuas, lembrando do cheiro adocicado de carne queimada no hospital de campo em Angola. Olá, queridos! Aqui é o Jorge, e eu trouxe mais uma história interessante para vocês. Inscrevam-se no canal para não perder os novos relatos. E eu continuo. Aquele cheiro invadiu minhas narinas, superando o aroma do caro produto de limpeza com cloro e do purificador de ar de lavanda do qual a clínica de Elite Harmonia tanto se orgulhava. Caio, o herdeiro de 25 anos do trono, cujo pai pagou não só pelos pisos de mármore na recepção, mas também pelo seu diploma na faculdade de medicina, curvou-se em dois sobre o cesto de lixo. Seus ombros bem cuidados, cobertos por um jaleco de grife azul celeste, tremiam convulsivamente e seu rosto, que geralmente expressava um tédio arrogante, agora tinha a cor de cal velha. Apenas um minuto atrás, ele andava tranquilamente pelo corredor, brincando com o estetoscópio novinho que usava mais como um acessório do que como uma ferramenta, e falava em voz alta que a verdadeira medicina era uma arte acessível apenas aos escolhidos. Mas a realidade, que invadiu o mundo estéril da clínica junto com o barulho da maca e os palavrões dos paramédicos da ambulância, era grosseira demais para sua natureza refinada. Na maca não estava um político com indigestão, nem a esposa de um milionário com enxaqueca, mas um simples trabalhador com um macacão sujo, impregnado de cimento e sangue, que jorrava de sua coxa rasgada em pulsos, no ritmo do seu coração que se apagava. Eu estava parada no canto, segurando o cabo de um esfregão em minhas mãos ásperas e vermelhas por causa dos produtos químicos baratos, e senti o mundo ao meu redor desacelerar. Os sons de pânico, os gritos das enfermeiras, o barulho de uma bandeja caindo, a tosse forçada de Caio, tudo isso foi para segundo plano, transformando-se em um zumbido indistinto, parecido com o barulho das hélices de um helicóptero. Eu só via a fonte de líquido espesso e escarlate manchando o piso italiano que eu havia polido até brilhar meia hora antes. Artéria femoral, notei mecanicamente para mim mesma. E esse pensamento foi frio e preciso como o tiro de um franco-atirador. Ferimento alto, sem torniquete, sem tempo. 2 minutos até o choque irreversível. Meu olhar deslizou pelo rosto do trabalhador. Pele acinzentada, nariz afilado, gotas de suor frio na testa e os olhos, cheios de um terror animal, olhando para o nada. Ele estava morrendo bem ali, entre molduras douradas e vasos de plantas caríssimas. Ele estava indo para a escuridão porque o menino de ouro, Caio, não conseguia lidar com o próprio estômago. E as enfermeiras assustadas, contratadas por suas pernas bonitas e não por suas habilidades, se encolheram contra as paredes, com medo de sujar seus uniformes. Eu sabia que deveria ficar no meu lugar. Eu era ninguém. Um zero à esquerda. Uma sombra com um balde de água. Na minha carteira de trabalho estava escrito auxiliar de limpeza, e na hierarquia não dita da clínica, eu estava abaixo da máquina de café no saguão. O diretor da clínica, ao me contratar, deixou bem claro: seu trabalho é o pano, Mariana. Olhe para o chão, não abra a boca, não fale com os clientes. Aqui temos a Elite, não uma rodoviária. Eu aceitei as condições porque precisava de silêncio. Depois do que aconteceu em Angola, depois dos hospitais, do sangue e do fluxo interminável de feridos, eu queria me tornar invisível, me esconder atrás de um esfregão, esquecer como são os órgãos de uma pessoa, esquecer o peso de um bisturi na mão. Mas agora, olhando para o jato de sangue pulsante, eu senti a velha personalidade, enterrada bem fundo, vindo à tona, rasgando o casulo de medo e submissão. Meus dedos se abriram, o esfregão caiu no chão com um baque surdo, mas ninguém sequer se virou. Todos olhavam para o homem que morria. Caio finalmente se endireitou, limpando a boca com as costas da mão e tentando manter o que restava de sua dignidade, gritou com nojo para os paramédicos, que já arrastavam a maca para o elevador. Onde vocês estão indo? Não temos UTI para esse tipo de gente. Levem para o hospital das clínicas. Nós não atendemos trauma. O paramédico, um homem atarracado com olhos cansados, retrucou, segurando a maca que deslizava na poça de sangue. Você é maluco? Que hospital das clínicas? O trânsito de São Paulo está um caos. Ele vai sangrar até morrer em 1 quilômetro. Vocês têm uma sala de cirurgia no 2º andar, eu sei. Aceitei-o ou ele morre na sua porta, e o Ministério Público vai acabar com você. Caio ficou ainda mais pálido, e seu olhar percorreu o corredor em busca de apoio, mas nenhum dos médicos mais velhos estava lá. Todos haviam ido para uma reunião na sala de conferências no último andar. Ele era o médico sênior de plantão. A responsabilidade o esmagava como uma laje de concreto.
Ele tentou, com as mãos trêmulas, pegar uma pinça da mesa de instrumentos que a enfermeira mais corajosa havia empurrado para perto. Mas suas mãos tremiam tanto que o metal tilintou e caiu no chão. Eu não consigo, ele sussurrou, dando um passo para trás do paciente, como se ele fosse contagioso. Aí tem sujeira, tem infecção. Não podemos operar nessas condições. Chamem a segurança, mandem tirar isso daqui. Era o fim. Eu vi os olhos do trabalhador revirarem e sua respiração se tornar superficial, parecida com um ronco. Os segundos escorriam junto com os litros de sangue. A escolha se ergueu diante de mim como uma parede de fogo. Se eu desse um passo à frente, destruiria minha vida. Seria demitida, processada por exercício ilegal da medicina. Poderiam até me prender se o paciente morresse em minhas mãos. Eu perderia a frágil estabilidade que construí por 3 anos após ser dispensada do exército. Era mais fácil virar as costas. Era mais fácil pegar meu balde e começar a limpar o sangue quando tudo terminasse, como eu fiz centenas de vezes. Que ele morra. Esta não é minha guerra, este não é meu soldado. Mas o cheiro, aquele maldito cheiro de ferro quente e medo, não me largava. A voz do meu comandante ecoou em meus ouvidos. Mariana, segureu, não solte. Eu percebi que não conseguiria dormir se aquele rapaz morresse por causa da covardia de um Mauricinho. A decisão não veio da minha cabeça, mas da minha espinha, dos reflexos cravados por anos de guerra. Eu me lancei do lugar como uma velocista. Em 2 saltos eu venci a distância até a maca. Caio, que estava prestes a começar outro ataque de histeria sobre higiene, estava no meu caminho. Eu não o contornei. Com um movimento curto e duro do ombro, eu o empurrei no peito, colocando naquele golpe toda a minha raiva pela injustiça deste mundo. Sai da frente! Gritei com uma voz que não tinha nada de faxineira, apenas aço e pólvora. Caio, não esperando um ataque do mobiliário, escorregou no sangue, balançou os braços de forma ridícula e caiu de bunda, batendo o cóccix com força no mármore. Sua boca se abriu em uma indignação muda, mas eu já não olhava para ele. Caí de joelhos na poça de sangue, sem me importar com o uniforme sujo e sem perder tempo procurando luvas, enfiei minhas mãos na ferida. Foi bruto. Foi contra todas as regras de asepsia. Mas era a única coisa que poderia funcionar. Meus dedos rígidos e fortes encontraram instantaneamente o coto pulsante da artéria na profundidade da carne rasgada. Eu me joguei com todo o meu peso, pressionando meu punho na virilha, comprimindo o vaso contra o osso púbico. O sangue, que um segundo antes jorrava como uma fonte, parou instantaneamente. O trabalhador respirou fundo, convulsivamente. Suas pálpebras tremeram. Senti sob meus dedos uma pulsação fraca e filiforme. A vida ainda pulsava nele, mas estava por um fio que agora eu segurava. O silêncio que pairou no saguão era ensurdecedor. As enfermeiras ficaram paralisadas, de boca aberta. O paramédico me olhava com uma mistura de incredulidade e respeito, e Caio, sentado em uma poça de sua própria impotência e do sangue alheio, começou a se recuperar, e seu medo se transformou na fúria de um ego ferido. Como aquela sujeira ousou tocá-lo? Como ela ousou expô-lo na frente de toda a equipe? O que você está fazendo, sua louca? Ele guinchou, tentando se levantar, mas suas pernas escorregavam no piso, tornando sua posição ainda mais humilhante. Tire as patas daí, você vai infectá-lo. Suas mãos estão cheias de cloro e M. Você sabe quanto custa um tratamento em nossa clínica? Se ele pegar uma sepse, você vai vender seus rins para pagar a conta. Afaste-se dele imediatamente. Segurança aqui. Estão atacando um médico. Ele gritava, cuspindo saliva, tentando abafar sua própria vergonha com o volume de sua voz. Ele não via uma vida salva, mas uma quebra de hierarquia. Eu não me mexi. Minha postura era monolítica, meu rosto uma pedra. Virei lentamente a cabeça para Caio e em meus olhos, ele viu um abismo de dor e calma gelada que o fez engasgar com seu próprio grito. Cala a boca, eu disse baixinho, mas cada palavra caiu como uma pedra. E segura essa bandeja enquanto eu seguro a vida dele. Se eu soltar, ele morre em 40 segundos. E então, quem vai explicar sobre sepse para o promotor vai ser você, não eu. Entendeu, doutor? Naquele momento, as portas do elevador se abriram e o chefe de segurança da clínica, Macedo, um ex-policial do BOPE com uma mandíbula quadrada, entrou no corredor. Ele só viu uma coisa, a faxineira sentada em cima de um paciente, e o filho do dono caído no chão. A situação se tornou crítica. O som de botas pesadas no mármore abafou os gemidos do ferido, e um instante depois, uma mão pesada agarrou meu ombro, tentando me arrancar do paciente como se eu fosse um parasita incômodo grudado no corpo de elite da clínica. Era Macedo, que não entendia de medicina, mas conhecia as instruções perfeitamente.
Funcionários de baixo escalão não têm permissão para tocar nos clientes. Eu, antecipando o puxão, consegui fazer a única coisa que poderia salvar o trabalhador na minha ausência. Uma fração de segundo antes de meus dedos serem forçadamente abertos, peguei um pedaço da embalagem estéril de uma seringa da bandeja caída, enrolei-a em um tampão apertado e, usando a memória muscular gravada em meu cérebro, enfiei aquele tampão improvisado fundo na ferida direto no osso, fixando a artéria em uma posição comprimida. Não toque, eu gritei quando me puxaram bruscamente e minha voz falhou. É uma tamponagem. Se tirar, ele morre em um segundo. Mas minhas palavras se afogaram no guincho histérico de Caio, que já havia se levantado e agora, vendo reforços, reescrevia rapidamente a realidade a seu favor. Ela me atacou. Vocês viram? Gritava Caio, apontando para mim com um dedo trêmulo onde brilhava um anel de ouro. Eu estava tentando parar o sangramento, e essa louca me bateu e começou a mexer na ferida com as mãos sujas. Ela está bêbada ou drogada. Tirena daqui antes que ela o mate. E seu rosto expressava uma ofensa tão sincera, tão plausível que Macedo, sem pensar duas vezes, torceu meus braços para trás. A dor atravessou minhas articulações, mas eu nem estremeci. Meu olhar estava fixo na maca. O paramédico tentou intervir. Ei, vá com calma, ela estava fazendo certo. O garoto estava apagando. Mas naquele momento as portas do elevador se abriram novamente e no saguão entrou, ou melhor, flutuou, o diretor da clínica, Dr. Eduardo Vasconcelos, acompanhado de sua comitiva de administradores. Ele viu uma cena que poderia ser um pesadelo para a reputação de seu estabelecimento. A faxineira sendo contida pela segurança, o chão ensanguentado e o filho do principal investidor limpando manchas vermelhas do rosto. A escolha do culpado para ele era óbvia antes mesmo de saber os detalhes. O que está acontecendo aqui? Perguntou o diretor com um tom gélido, contornando com nojo a poça de sangue e nem sequer olhando para o trabalhador moribundo, de quem as enfermeiras confusas agora cuidavam, com medo de retirar o tampão que eu havia deixado. Caio, meu caro, você está bem? Caio instantaneamente assumiu a pose de mártir, ajeitando o jaleco amarrotado. Doutor Eduardo, é uma catástrofe, ele começou a tagarelar, sentindo medo recuar diante da oportunidade de se tornar um herói. Trouxeram um paciente grave. Eu comecei os procedimentos de emergência, preparei a pinça e essa faxineira. Ela se jogou em mim com um esfregão, me derrubou e começou a meter os panos dela na ferida estéril. Eu mal consegui estabilizar o paciente até a segurança arrastar. Era uma mentira tão monstruosa e descarada que me faltou o ar, mas eu fiquei em silêncio. Eu sabia como esse sistema funcionava. A palavra de uma faxineira contra a palavra do menino de ouro não valia um centavo. O diretor virou seu olhar para mim, e em seus olhos eu vi minha sentença. Ele não me olhava como uma pessoa, mas como uma mancha suja em sua reputação. Tirena daqui, ele ordenou secamente à segurança, como se estivesse falando de lixo. Chamem a polícia, registrem um boletim de ocorrência por agressão a um profissional de saúde e tentativa de lesão corporal grave. E o paciente, rápido para a sala de cirurgia, antes que ele estrague nossas estatísticas. Macedo me empurrou rudemente em direção à saída, e fui arrastada pelo longo e brilhante corredor, passando pelos retratos de médicos sorridentes nas paredes, passando por clientes assustados em roupões caros. Eu não resisti. As forças me abandonaram junto com a adrenalina. Eu apenas olhava para minhas mãos. Estavam vermelhas até os cotovelos. O sangue começava a secar, repuxando a pele. E aquele cheiro adocicado, metálico, nauseante, atingiu meu nariz com nova força, provocando um flashback poderoso. As paredes da clínica se desfizeram, transformando-se na lona de uma tenda. O piso de mármore virou areia, e o zumbido dos aparelhos de ar-condicionado foi substituído pelos gemidos dos feridos. Eu estava lá novamente em Angola, onde o preço da vida era medido em segundos, não em contas bancárias. Lá minhas mãos eram beijadas por soldados que eu resgatava da morte. Aqui, minhas mãos eram torcidas para me jogar no lixo. Os seguranças me arrastaram pela entrada de serviço até o pátio dos fundos, onde ficavam as lixeiras, e me jogaram no asfalto. Bati o joelho com força, mas consegui me manter de pé. A porta atrás de mim não se fechou imediatamente. Na soleira, apareceu o próprio Dr. Eduardo Vasconcelos. Ele não se deu ao trabalho de descer para resolver pessoalmente o problema. Ele ficou nos degraus, pairando sobre mim, impecável e bem cuidado, e sua voz estava cheia de um desprezo venenoso. Você ao menos entende o que fez? Você levantou a mão para um médico. Você que deveria limpar os nossos banheiros. Agradeça se o Caio não prestar queixa e nos limitarmos a uma demissão por justa causa.
Fora daqui. Em 1 minuto suas coisas estarão na lixeira quando as jogarem lá. Suma. A porta bateu com um estrondo, me isolando da luz, do calor e da justiça. Fiquei sozinha sob uma garoa fina que se misturava com o sangue em minhas mãos, transformando em água rosada que pingava no asfalto. Eu fiquei ali, olhando para a porta fechada, atrás da qual Caio provavelmente recebia parabéns e contava como lutou heroicamente contra uma faxineira desequilibrada para salvar uma vida. Um sentimento de impotência amargo e ardente como bile subiu à minha garganta. Eu salvei um homem. Eu fiz o que um médico deveria ter feito. Mas neste mundo a verdade pertencia àqueles com dinheiro e contatos. Tirei do bolso um maço de cigarros encharcado, acendi com as mãos trêmulas, dei uma tragada profunda e encostei as costas na parede fria de tijolos. Não importa, sussurrei para o vazio, olhando para as nuvens cinzentas. O importante é que ele viva. O resto a gente resolve. Mas por dentro, tudo gritava de dor. Não por mim, mas pela profissão que essas pessoas transformaram em uma farsa. Eu ainda não sabia que lá na sala de cirurgia, o segundo ato deste drama já estava prestes a começar, e meu tampão improvisado estava prestes a falar mais alto que quaisquer palavras. Sob as luzes brancas e sem sombras da sala de cirurgia, reinava um silêncio tenso, quebrado apenas pelo bip rítmico do monitor cardíaco que agora, após o início da transfusão de sangue, soava mais confiante. No centro deste templo estéril estava o Dr. Arthur Barros, uma celebridade da cirurgia vascular, convidado especial. Um homem cujas mãos estavam seguradas por uma quantia que excedia o orçamento de toda a clínica. Ele olhava carrancudo para o campo operatório, esperando que os anestesistas dessem o sinal verde para começar. Ao lado, mudando de um pé para o outro e tentando parecer profissional, estava Caio. O menino de ouro já havia se lavado, trocado o traje manchado por um novo e agora, com o perigo passado, sentia-se novamente o dono da situação, pronto para receber os louros do Salvador. O estado se estabilizou. O Dr. Arthur, ele relatou com confiança, ajeitando os óculos. Houve uma perda maciça de sangue, mas reagi a tempo. Fiz a compressão digital e depois uma tamponagem com os meios que tinha à mão. A situação era crítica, tive que improvisar. E em sua voz havia um orgulho ensaiado para o relatório ao pai. O Dr. Barros não respondeu. Ele estendeu a mão silenciosamente por uma pinça, inclinou-se sobre a coxa ferida do trabalhador e com cuidado, milímetro por milímetro, começou a remover o tampão que eu havia deixado. O cirurgião esperava ver ataduras ou gases enfiadas desordenadamente, a típica reação de pânico de um médico inexperiente tentando tapar um buraco. Mas o que saiu da ferida o fez parar. Não era apenas um monte de lixo. Era um nó apertado e engenhosamente torcido da embalagem plástica de uma seringa, dobrado em uma construção geométrica específica, lembrando um 8. Este tampão improvisado não apenas pressionava os tecidos, mas apontava com precisão cirúrgica para a área exata do osso da coxa onde passava a artéria principal, bloqueando completamente o fluxo sanguíneo, mas sem comprimir os feixes nervosos vizinhos. Isso não era improviso, era engenharia. O Dr. Barros levantou lentamente aquele pedaço de plástico ensanguentado até o nível dos olhos, girando-o sob a luz da lâmpada como um artefato raro, e então fixou um olhar pesado e penetrante em Caio. Improvisou, você disse? Ele perguntou baixinho, e em sua voz havia um tom que fez um arrepio percorrer a espinha dos assistentes. Caio, por favor, aproxime-se. Mostrei-me no manequim como você fez isso exatamente. Repita este nó. Caio ficou nervoso. O sorriso sumiu de seu rosto, substituído por uma expressão de confusão. Ele se aproximou da mesa, olhando para o plástico ensanguentado como se fosse um objeto alienígena. Bem, eu só amassei e pressionei, ele murmurou, sentindo o chão desaparecer sob seus pés sob o olhar fixo do professor. Havia muito sangue, e eu agi por instinto. Que diferença faz como? O importante é que o sangue parou. O Dr. Barros jogou a pinça com força na bandeja de metal, e o som soou como um tiro. A diferença, meu jovem, ele disse duramente, tirando a máscara e revelando um rosto distorcido pela raiva, é que esse instinto se chama laço duplo de Luanda. É uma técnica de hemostasia de campo usada por forças especiais e cirurgiões militares em Angola quando não há um torniquete à mão. Isso não se ensina em faculdades de medicina civis. Isso se aprende em trincheiras sob fogo inimigo. Eu só vi algo assim 2 vezes, em caras que voltaram de missões. Ele deu um passo em direção a Caio, pairando sobre ele. Você não serviu no exército, não esteve em Angola. Suas mãos. Ele acenou com desdém para os dedos bem cuidados do residente. Nunca seguraram nada mais pesado que um iPhone. Então, quem realmente estava naquela maca?
Responda. Ou eu ligo para o seu pai agora mesmo e digo que você roubou o mérito de outra pessoa, colocando a vida de um paciente em risco com sua mentira. Naquele momento, as portas da antesala cirúrgica se abriram com estrondo, trazendo o barulho do corredor para a área estéril. O Dr. Eduardo Vasconcelos tentava parar alguém, balbuciando desculpas, mas foi simplesmente afastado como uma cortina. Na sala de cirurgia entrou um homem alto, de cabelos grisalhos com um casaco caro, mas jogado de forma displicente sobre os ombros. Seu rosto parecia esculpido em granito, e seus olhos, acostumados a olhar para mapas de operações de combate, agora ardiam com a ansiedade de um pai. Era o general de exército Rodrigues, um homem cujo nome abria qualquer porta nos ministérios, e pai do trabalhador João, que, como se descobriu, trabalhava na construção de forma anônima, após apostar com o pai que conseguiria viver sem seu dinheiro por 6 meses. O general Rodrigues aproximou-se da mesa, olhou para o filho, certificou-se de que ele respirava e virou-se bruscamente para os médicos. Quem? Ele perguntou secamente, e naquela palavra havia tanto poder que Caio se encolheu contra a parede de azulejos. Quem salvou o João? Me disseram que foi a artéria. A contagem era de segundos. Eu quero ver o médico. Quero apertar a mão dele. O diretor, sentindo a oportunidade de agradar a uma figura tão importante, imediatamente empurrou o pálido Caio para a frente. Aqui, general, nosso melhor jovem especialista Caio, filho do nosso investidor. Ele demonstrou uma reação incrível, não perdeu a calma e com as próprias mãos. Ele começou com uma voz melosa, mas o Dr. Barros o interrompeu rudemente. Não minta, colega. Isso pode acabar mal, disse o cirurgião, sem tirar os olhos do general. Ele pegou da mesa o mesmo nó ensanguentado da embalagem e o estendeu para Rodrigues. Olhe, general Rodrigues. Seu filho está vivo graças a isso. O senhor reconhece esta assinatura? O general pegou o objeto de plástico. Suas sobrancelhas se ergueram. Ele passou o dedo pelo nó, franziu a testa, e em seus olhos brilhou um reconhecimento que mudou o ar na sala. É o 8 da Mariana, ele sussurrou, como se não acreditasse nos próprios olhos. Só aquela doida do meu batalhão fazia assim quando faltavam torniquetes. Mariana, a sargento da 9ª companhia. Ele levantou um olhar pesado para Caio, que agora tremia como uma folha ao vento, e perguntou em voz baixa e ameaçadora: Você, moleque, quer me dizer que serviu no meu batalhão em 2014? Ou quer me dizer que roubou a glória de uma mulher que salvou um rapaz da sua idade enquanto você secava as calças? O silêncio na sala de cirurgia tornou-se insuportável. Caio tentou balbuciar algo, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele entendeu que o jogo havia acabado. O diretor empalideceu, percebendo o abismo para o qual sua carreira estava caindo. Onde ela está? Rosnou Rodrigues, apertando o punho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Onde está a mulher que fez isso? O Dr. Barros acenou para Caio. Diga, onde está a mulher que você chamou de faxineira? Caio, quebrado, esmagado, engoliu a saliva espessa e, gaguejando, conseguiu dizer: Nós a expulsamos. A segurança a levou para o pátio dos fundos. Meia hora atrás. O general Rodrigues não disse mais uma palavra. Ele se virou nos calcanhares com tanta rapidez que as abas de seu casaco se ergueram como uma capa, e caminhou em passos militares rápidos em direção à saída, pegando o telefone no caminho e gritando no aparelho: alerta geral para a segurança. Encontrem uma mulher na área da clínica. Se um fio de cabelo dela cair, eu coloco esta clínica abaixo. O diretor escorregou pela parede, enxugando o suor com um lenço. O Dr. Barros, com um sorriso de escárnio, colocou a máscara novamente. E então, colega, ele disse para o paralisado Caio, prepare-se para auxiliar. Você vai segurar os afastadores e rezar para que o general não o encontre depois da cirurgia, porque agora você vai descobrir como é o verdadeiro trabalho sujo com o qual você tanto se preocupava. A verdade, que tentaram tão diligentemente lavar pelo ralo junto com a água suja, emergiu, brilhando como um bisturi. E esse brilho era insuportável para aqueles acostumados a viver na escuridão da mentira. A chuva engrossou, transformando-se em um temporal frio e cortante, que lavava os últimos vestígios de sangue do asfalto, mas não conseguia lavar o sentimento pegajoso de humilhação que me paralisava. Eu estava parada ao lado das lixeiras transbordando, encharcada até os ossos, e meus dentes começaram a bater involuntariamente. Mas eu não ia embora. Não havia para onde fugir e não fazia sentido. Eu sabia que Macedo já havia chamado a polícia, e em alguns minutos, homens de uniforme apareceriam para me algemar por ter ousado salvar uma vida contra as regras.
A ponta de cigarro encharcada em meus dedos queimava a pele, mas essa dor me trazia de volta à realidade, longe das memórias do deserto. Levantei o rosto para o céu cinzento, deixando a água escorrer pelas bochechas, misturando-se com as lágrimas que finalmente me permiti soltar. Que seja, pensei com um sorriso amargo. Pelo menos o rapaz está vivo. E na prisão, pelo menos, a comida é de graça. Naquele momento, a pesada porta de metal da entrada de serviço, que eu encarava nos últimos 20 minutos, se abriu com um estrondo, batendo na parede de tijolos, e silhuetas surgiram na soleira. Instintivamente me endireitei, cerrando os punhos, pronta para ser jogada na lama novamente. Eu esperava ver policiais com cacetetes ou seguranças vindo zombar de mim, mas, em vez disso, vi o general Rodrigues. Ele correu para a chuva sem chapéu, com o casaco aberto, revelando uma camisa branca com o colarinho desabotoado, e seus olhos vasculhavam febrilmente o pátio dos fundos até pararem na pequena figura encolhida perto da lixeira. Logo atrás dele, tropeçando, vinha o Dr. Eduardo Vasconcelos, segurando um guarda-chuva que tentava, sem sucesso, abrir sobre a cabeça do general, murmurando algo em tom de desculpa, mas Rodrigues o afastou como se fosse uma mosca irritante. O general deu um passo à frente, perscrutando meu rosto através da cortina de chuva, e de repente parou, como se tivesse batido em uma parede invisível. Seu rosto severo, acostumado a dar ordens a divisões inteiras, tremeu, e seus lábios se moveram sem som. Mariana, ele conseguiu dizer, e sua voz, levada pelo vento, soou inesperadamente suave. Sargento da nona. Mariana. Senti o chão sumir sob meus pés. Eu o reconheci. General Rodrigues, o pai, o mesmo coronel que havíamos tirado de um blindado em chamas perto de Luanda, quando eu ainda acreditava que poderia salvar a todos. General. Sussurrei, e meus joelhos fraquejaram, mas não tive tempo de cair. O general Rodrigues venceu a distância entre nós em 2 passos largos e me envolveu em um abraço de urso, sem se importar com meu uniforme sujo e molhado, que cheirava a cloro e tabaco. Ele me apertou contra seu casaco caro com tanta força que minhas costelas estalaram, e eu, que não chorei nem quando tiraram o estilhaço da minha coxa sem anestesia, de repente comecei a chorar, enterrando o rosto em seu ombro. Viva! Murmurava o general, acariciando meus cabelos molhados com sua mão enorme. Me disseram que você morreu no hospital em 2015. Procuramos por você, fizemos buscas e você então está aqui, limpando o chão. O diretor, observando a cena, ficou paralisado com o guarda-chuva aberto, e a expressão em seu rosto mudou de arrogante para pânico. Ele percebeu que havia acabado de assinar sua própria sentença, expulsando para a rua uma pessoa que um general de exército estava abraçando. Ele correu apressadamente para mais perto, tentando se intrometer na conversa. General Rodrigues, me desculpe, nós não sabíamos. Houve um erro terrível. O departamento de pessoal se confundiu. Ela não apresentou os documentos. Nós vamos consertar tudo imediatamente. O Caio nos enganou. O general Rodrigues me afastou lentamente, mas não soltou meus ombros, e virou a cabeça para o diretor. Seu olhar era tão pesado que o Dr. Eduardo recuou, quase pisando em uma poça com seus sapatos caros. Erro, você disse? Perguntou o general com uma rouquidão baixa e ameaçadora. Erro é quando se dá um diagnóstico errado. Quando se joga uma heroína de guerra que salvou meu filho no lixo como um cachorro, isso é um crime. Você deveria rezar, Eduardo, por ela ser uma boa pessoa. Se fosse eu no lugar dela, eu enfiaria esse guarda-chuva em você bem fundo. Voltamos para a clínica em uma procissão estranha. Na frente o general molhado, apoiando pelo cotovelo a faxineira trêmula em seu uniforme sujo. E atrás arrastava-se o diretor humilhado, carregando nas mãos o que havia pego na sala dos médicos. Minha antiga e gasta carteira de identidade militar, que havia caído do meu bolso durante a revista. Quando entramos no saguão, reinava um silêncio sepulcral. A equipe, alinhada ao longo das paredes, nos acompanhava com o olhar. Caio estava perto do balcão da recepção, pálido com o olhar apagado. Ele já sabia que sua carreira havia acabado. O Dr. Barros o expulsara da sala de cirurgia 5 minutos antes, dizendo para ele arrumar suas coisas. Ao me ver ao lado do pai do paciente, Caio baixou os olhos, incapaz de suportar meu olhar direto e calmo. Naquele silêncio, não havia triunfo ou prazer na desgraça alheia, apenas o triunfo da justiça, pesado e inevitável como um rolo compressor. O general Rodrigues me levou até um sofá, me sentou e, com um gesto, ordenou a uma enfermeira que trouxesse chá quente e um cobertor. Em seguida, ele pegou a carteira militar do diretor e, com cuidado, como se fosse uma relíquia, a colocou em minhas mãos. Chega de se esconder, sargento, ele disse com firmeza. A guerra acabou.
Você já lutou a sua, mas suas mãos são de ouro, e sua cabeça não tem preço. O Dr. Barros disse, a sutura que você fez, nem ele conseguiria repetir naquelas condições. Meu filho vai viver e vai manter a perna. Obrigado a você. Apertei o documento vermelho, sentindo o calor do papel, olhei para minhas mãos, ásperas com a sujeira impregnada, mas agora elas não me pareciam estranhas. Eram as mãos de uma médica, as mãos de uma salvadora. Eu não posso trabalhar aqui, general, eu disse baixinho. Minha licença está vencida, e não tenho diploma civil, apenas o curso técnico e os cursos de campo. Você terá, cortou o general Rodrigues, e sua voz soou como aço. Amanhã mesmo você vai se regularizar, eu vou resolver isso. E enquanto isso, Dr. Eduardo Vasconcelos, vocês têm uma vaga para enfermeira-chefe de cirurgia, não tem? Ou talvez para assistente de cirurgião na traumatologia. O diretor acenou com a cabeça tantas vezes que parecia que ela ia cair. Claro, com certeza, qualquer cargo. Pagaremos pela sua reciclagem, forneceremos um apartamento funcional. Mariana, por favor, perdoe a nós, idiotas. Olhei para aquele homem que 1 hora atrás me ameaçava com a prisão e não senti raiva, apenas cansaço e um estranho alívio. As máscaras haviam caído. Eu não precisava mais fingir ser uma sombra. 1 hora depois eu estava no chuveiro do vestiário, lavando a sujeira e o sangue daquele dia louco. A água estava quente e o vapor enchia o box, criando um casulo aconchegante. Saí, me sequei com uma toalha áspera e vi no banco um conjunto de uniforme cirúrgico novo, perfeitamente limpo, da cor do mar, que a enfermeira-chefe havia trazido. Vesti-me lentamente. O tecido era agradavelmente fresco na pele. Fui até o espelho e pela primeira vez em 3 anos vi no reflexo não uma faxineira oprimida, mas uma mulher com um olhar direto, que sabia seu valor. Abotoei o último botão, ajeitei o colarinho e respirei fundo. No corredor, o Dr. Barros me esperava para discutir o tratamento de João. Empurrei a porta e entrei no corredor iluminado da clínica não como uma serva, mas como a dona do meu próprio destino. Na sala dos médicos, onde Caio, com as mãos trêmulas, guardava em uma caixa seus diplomas e estatuetas, pairava um silêncio opressivo. Ele levantou o olhar quando passei pela porta aberta. Eu não parei, não lhe disse uma palavra, nem mesmo olhei em sua direção. Meu silêncio foi mais alto que qualquer grito. Eu estava a caminho da UTI, para ver meu paciente, porque lá, ao lado da cama de um doente, era o meu verdadeiro lugar. E Caio ficou no passado, junto com o esfregão, o balde sujo e o medo que nunca mais tocaria meu coração. Eu, Mariana, e eu estava de volta ao serviço. Essa foi a história, meus queridos. Lembrem-se, a sujeira pode ser lavada das mãos, mas a sujeira da alma nenhum sabão pode limpar, e o verdadeiro ouro brilha mesmo sob uma camada de cinzas. Valorizem as pessoas não por suas roupas, mas por suas ações. E nunca desistam, mesmo que pareça que o mundo inteiro está contra vocês. Aqui foi o Jorge. Inscrevam-se no canal, deixem um like se a história os emocionou, e até a próxima!